Boa tarde, meus queridos. Segunda-feira, vamos fazer a nossa live. Eu devo desculpas a vocês, porque já faz umas 2 semanas que eu não faço live. Semana passada nós estávamos em retiro dos padres, não é? E esse ano o retiro começou um pouco mais cedo, na segunda-feira, então não pude fazer, né? Começou com o almoço, então esse horário eu já estava com o nosso clero aqui de Osasco, lá em Itaici, e foi muito bom. O retiro foi excelente. Na outra semana, se não me falha a memória, eu fui ao hospital para visitar meu irmão. Muitos sabem que meu irmão está internado, sofreu uma sepse bacteriana, não é? Quase morreu, chegou praticamente morto no hospital, mas Deus o salvou, não é? E agora ele está se recuperando aos poucos, não é? Devagar. E então nós estávamos ali naquela semana no ápice do furacão, né? No olho do furacão. Ele estava bastante delicado na UTI, inconsciente, entubado, e agora já está no quarto se refazendo. Então eu peço desculpas a vocês, mas hoje nós vamos fazer a live. Eu entrei alguns minutinhos mais cedo, justamente para dar essa justificativa. Nós vamos hoje falar sobre um assunto que eu julgo importante nós tratarmos, que é o nosso comportamento nas redes sociais, tá? Vamos falar sobre isso, sobre como nós cristãos devemos nos portar diante de posts, compartilhamentos, exposições, seja vendo, seja postando, né? Eu gostaria de fazer alguma consideração a esse respeito. Então, se você quer compartilhar esse assunto com outras pessoas, clica aí no aviãozinho que tem embaixo e compartilhe o link da live. Ela sempre fica aqui salva, não é? Gravada. E então depois vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Eu havia feito uma live algumas semanas atrás sobre o suicídio. Você se lembra que eu estava dirigindo, então ficou bastante tremida a iluminação, né? Eu estava na rodovia, não era adequada. Então eu fiz ali ao vivo para não ficar muito tempo sem a live, mas não deixei salvo por conta da qualidade da imagem. E alguns me pediram: padre, repete aquela live, fala sobre aquele assunto de novo. Vou repetir, mas resolvi não fazer hoje, e sim da semana que vem em diante, alguma segunda-feira a partir da semana que vem, justamente por conta do mês de setembro, o setembro amarelo, não é? Que a gente fala no Brasil, quando se faz uma campanha de prevenção, de combate ao suicídio e às causas do suicídio, não é? Então, no mês de setembro eu repito aquele assunto. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento nosso nas redes sociais. Quero primeiro cumprimentar os que estão entrando, participando da live. Tem bastante gente, o Tiago, o Fabrício, a Márcia, o Walter, o Tony, Marcos Paulo, Deus abençoe, o Marcos Patrocínio, nosso irmão do CERN, Deus abençoe, a Ligiane, Elisa, a Laura, minha sobrinha, Kleber, bom dia. Enfim, vamos conversar sobre esse assunto que eu acredito que seja importante nós falarmos a respeito. Eu resolvi falar sobre isso porque eu vivi uma situação bastante incômoda recentemente e acredito que muitos já tenham vivido.
vivido e até causado. Então, fica aqui um conselho para os dois lados da moeda, né? Aqueles que causam problemas com base em redes sociais e aqueles que sofrem de problemas causados por outras pessoas em redes sociais. Como introdução desse assunto, não é? Eu queria fazer uma distinção. O cristão, pelo menos o cristão, não é? A gente não pode esperar dos pagãos esse entendimento, mas nós cristãos deveríamos todos, em tese, saber distinguir ideias de pessoas, certo? Pessoas são imagem e semelhança de Deus. Pessoas são o objeto da salvação em Jesus Cristo e, portanto, do amor de Deus. As pessoas nós devemos respeitar. Entende? Então, a pessoa, enquanto nome, boa fama, não é? A imagem da pessoa, o caráter da pessoa, a isso nós devemos respeitar. Agora, ideias não. Ideias enquanto opiniões, conclusões a respeito de um assunto, ideias não são objeto de respeito ou consideração. Você concorda com elas ou não concorda. E você tem todo o direito de atacar ideias. Nosso Senhor, nos evangelhos, constantemente atacou ideias. Atacou ideias. Vocês já repararam como os pagãos, né, os que não são cristãos, eles têm uma ideia de Jesus e dos cristãos que não corresponde à realidade dos evangelhos? Vocês já repararam isso? Eles acham assim, que Jesus foi uma pessoa bucólica, sabe? Docinho, até com a cabeça inclinada, assim, um amor, e que tudo era tatibitates, e misericórdia, e amorzinho, e colinho, e acolhida. Eu tô falando hoje aqui em 30 de agosto. Ontem nós celebramos o 22º domingo do tempo comum. Vocês viram o evangelho de ontem? Jesus chamou os fariseus de hipócritas. O que é hipócrita? Falso. Seus falsos. E você, quando lê o texto, parece que você ouve até o tom de voz de Jesus. Jesus foi duro, grosso. Será que as pessoas nunca repararam o humor de Jesus com os fariseus? Duro com eles. Duro no templo, quando ele chegou com o chicote. Não tem nada de delicado naquela cena de Jesus expulsando os vendilhões e os cambistas do templo. Então, essa ideia de que quem se irrita não é cristão, quem se indigna não é cristão. Bom, os pagãos olham de fora para nós e tem acham que a gente está se propondo como cristãos a ser pessoas que não se irritam e que não têm ideias fortes e opiniões convictas. Bom, quando vocês verem os pagãos esperando isso de nós, não levem em consideração, tá? Não levem em consideração. Nós não podemos tentar ser os cristãos que os pagãos querem. Nós temos que ser os cristãos que Jesus quer que nós sejamos.
tá bom? Se há alguma religião que ensine esse comportamento adocicado, de você sempre estar assim, né, de cabeça baixa e dodóizinho, bom, então, ok, que essa religião ensine. O cristianismo sempre ensinou que as pessoas sejam pacíficas, ou seja, que busquem a paz, felizes os que promovem a paz, mas ela não ensina pacifismo, ou seja, a paz ela é um valor, mas ela não é um valor absoluto. Ela tem outros valores acima dela. Um desses valores, por exemplo, é a verdade. Nós não abrimos mão de que a verdade existe. Não é, para nós cristãos não tem isso de você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Para nós não. Existe a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Nos evangelhos, não é? E na doutrina da igreja. Isso é a verdade. É claro que alguns se tornam arrogantes por usar e falar a verdade, e outros entendem que a verdade tem um outro valor acima dela, que é a caridade. Não é? Então, o cristianismo sempre combateu ideias. O nome disso é apologética. Nós temos no início da igreja os famosos padres apologetas, né? Foi Santo Irineu, São Justino de Roma, eram aqueles primeiríssimos cristãos que atacavam as ideias do paganismo romano, do gnosticismo, do judaísmo que resistia à fé cristã. Então, ali em nenhum momento, né, o apologista ele não cita nomes ou pessoas. Nós conhecemos algumas dessas pessoas que portavam ideias heréticas, porque muitos dos escritos que nós herdamos eram cartas direcionadas àqueles, né? Então, por exemplo, Orígenes contra Celso. Então a gente sabia que Celso era alguém que recebeu respostas duras lá de Orígenes, que era um cristão, porque a carta foi direcionada. E depois foi publicada, entende? Mas a intenção de Orígenes foi responder a Celso, que era um pagão. E não de dizer para todo mundo, olha, Celso não presta, Celso é um desgraçado, Celso não é santo. Não, ele vai a Celso e diz a Celso onde Celso está errado. Entende? Agora, o que tem acontecido, meus irmãos, é que as redes sociais têm prestado um grande serviço, não é? Eu estou aqui falando com vocês através de uma rede social, não é? Estou falando aqui no Instagram, ao vivo. Pode ser que alguém esteja me assistindo no YouTube, porque depois esses vídeos são baixados no meu canal do YouTube. Então as redes sociais, elas nos aproximaram, no sentido de que elas nos permitem agora conhecer as ideias das pessoas, não é? Como elas pensam, qual é o ponto de vista delas. As redes sociais permitiram grandes mobilizações, não é? De fé. Pelas redes sociais nós divulgamos nossos eventos, nós juntamos pessoas nas nossas comunidades, pessoas de longe que talvez não teriam acesso a uma divulgação daquilo que nós celebramos ou fazemos na comunidade, ou no retiro, ou no encontro, se não fosse as redes sociais, não é verdade? Eu tenho amigos, eu fiz amigos preciosos e pessoais que são de outros estados aqui do Brasil, graças às redes sociais que nos aproximaram. Eu jamais teria conhecido essas pessoas se não fosse as redes sociais. Então elas prestaram esse serviço. Mas, porém, entretanto, todavia, vejam o que anda acontecendo, e não é raro. As pessoas entendem as ideias expostas nas redes sociais como sendo as pessoas
que postam essas ideias. Veja, as ideias falam algo a respeito das pessoas, mas não revelam o todo. Entendem? Não revelam o todo. Vocês estão me assistindo aqui e eu estou dando um ensinamento. Então vocês estão vendo exposição de ideias que o Padre Douglas está fazendo na rede social. Mas atenção, vocês não conhecem o Padre Douglas a menos que convivam com ele. Entendem isso? Muitas pessoas escrevem, postam, eu agradeço de coração. Padre, eu sigo o senhor nas redes sociais, tem sido uma bênção, tem me ajudado muito. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito do senhor, do seu ensino, da sua didática. Deus abençoe. Mas pode ser que se um dia você ficasse, sei lá, uma semana comigo na minha casa, você veria um Padre Douglas muito diferente do que você vê nas redes sociais. Porque nas redes sociais eu falo, não é? Eu me expresso. Em casa, no meu cotidiano, eu sou quieto, calado, introvertido. Muitas pessoas estranham até, não é? Quando elas me conhecem na ativa, na comunidade, elas me vêm falando e gesticulando, brincando. E em casa eu sou uma pessoa extremamente fechada, assim, né? Quieto, porque eu tô no meu canto, tô na minha zona de conforto. E às vezes, quando alguém vem me encontrar, não é? Na minha casa, e às vezes passa muito tempo em casa, elas começam até a achar, nossa, será que eu estou incomodando? Será que o padre está bem? Será que ele está doente? Será que aconteceu alguma coisa? Porque dentro de casa eu sou uma pessoa bem quieta, bem calada e parado. Então, uma coisa é o meu ministério, é a minha exposição pública. Ela exige de mim um pouco mais de desenvoltura. Outra coisa sou eu enquanto pessoa. Eu enquanto pessoa, você não pode afirmar nada sobre mim, né? Enquanto pessoa, se você não convive e não conversa comigo. As redes sociais são o lugar onde eu exponho ideias. E no meu caso, eu exponho a perspectiva da fé nas redes sociais. Entende? E às vezes exponho também opiniões. Então, quando eu exponho perspectiva da fé, não é a minha opinião. É a fé e a doutrina. A verdade, portanto. A verdade que eu aprendi e que tenho o papel de transmitir. E às vezes publico alguma opinião sobre política, eu tenho direito de ter minhas opiniões, porque eu sou um cidadão, sobre saúde, sobre, enfim, sei lá, medicina, psicologia. Nessa área, que não são as áreas em que eu sou perito, eu emito opiniões, contra as quais você pode discordar. Entendeu? Das quais você pode discordar. Mas assim como você não tem o direito de achar que eu sou a melhor das pessoas só porque eu falo bem, você também não pode achar que eu sou a pior das pessoas quando eu emitir uma opinião contrária à sua. Você está entendendo? Então gravem a frase que eu quero muito que vocês entendam. Um perfil em rede social não é a pessoa que é dona do perfil. Vocês conseguem fazer essa distinção? Infelizmente, a vida virtual foi materializada dentro de algumas pessoas. As pessoas realmente acham, muitas pessoas realmente acham que o que se passa nas redes sociais, o que se passa no virtual, é o real. E nem sempre é. Entendem? Nem sempre é. Existem muitas realidades.
dentro das virtualidades. Prova disso é que existem hoje em dia tribunais, inclusive, para crimes cibernéticos. Realmente, dependendo do uso que é feito da rede social, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Então, vocês sabem disso, não é brincadeira. Pode realmente destruir. E pessoas são processadas por crime de calúnia, por crime de difamação, de falsidade ideológica, existe muito isso. Mas vejam bem, meus irmãos, na grande maioria das vezes, quando eu não quero ver, ou se não te agrada a ideia, a opinião de alguém numa rede social, não vá logo associando aquilo à pessoa. Entende? Eu conversava recentemente com alguém e nós nos referimos a uma terceira pessoa em comum que nós temos. Uma terceira pessoa que a gente ama, sabe? De paixão. Uma pessoa querida, amada. Só que ela tem uma opinião política, né, sobre política, totalmente contrária à minha e à dessa pessoa com quem eu conversava. E eu dizia para ela, olha, a gente ama fulana, né? A gente ama fulana. Mas é difícil ficar lendo, né, os posts, as coisas que ela escreve, as coisas que ela compartilha. Não é horrível. Mas a gente ama. E quando a gente encontra, a gente gosta de estar com ela. Entende? É só a gente não tocar naquele assunto. Porque, veja, uma ideia sobre uma determinada situação não é a pessoa. Não é a pessoa. E é isso que tem ocorrido também no nosso meio cristão. A pessoa emite uma opinião a respeito de determinada coisa, nós não gostamos daquilo, e aí passamos a odiar a pessoa, falar mal dela. Não faça isso. Não faça isso. A realidade, ela é composta de várias dimensões. E não é porque nós não concordamos em 2 ou 3 dimensões da realidade que nós somos totalmente oponentes na realidade. Vocês conseguem entender isso? Eu vejo relacionamentos, amizades, que às vezes são prejudicadas, e até divisões que ocorrem nas comunidades por conta de alguém excluir uma pessoa lá no Facebook ou no Instagram, bloquear outra. Escuta, meus irmãos, existem várias mídias sociais, não é por isso que nós chamamos de redes sociais. Numa rede, cortar um fio não significa cortar a rede, não é verdade? Existem mídias sociais de publicidade e existem mídias sociais de privacidade. Então, por exemplo, Facebook. Facebook é uma rede social de publicidade. O que você põe ali, todo mundo vê. Todo mundo que eu digo, os seus amigos, aqueles que você autoriza lá nas configurações. Instagram, mesma coisa. De publicidade, você põe uma foto, você põe um vídeo, todos aqueles que você autoriza, vêm. Agora, existem as outras mídias que são de privacidade, não são? O WhatsApp, você pode conversar só você e uma pessoa no WhatsApp. Telegram, você pode conversar só você e uma outra pessoa no Telegram. Messenger, pode tanto ter grupos e grupos restritos, como uma conversa a 2. Então, se as ideias que são publicadas por uma pessoa não te agradam, não siga. Entende? Não siga a pessoa. E se você foi bloqueado
numa rede que é pública, mas não foi bloqueado nas que são privadas, o que a pessoa está querendo dizer? Ela está emitindo uma informação com isso. Ela está dizendo o seguinte: olha, algumas ideias que você tem, que você publica, não me agradam, então eu prefiro não ver. E algumas ideias que eu tenho, eu percebo que não te agradam, então eu prefiro bloquear você para não te desagradar. Mas olha, preste atenção, você não está bloqueado no meu WhatsApp, você não está bloqueado no meu Telegram, você não está bloqueado no meu Messenger. Então eu quero que você tenha acesso a mim como pessoa. Eu só não quero que você se desagrade com as minhas ideias, porque há uma diferença entre a minha pessoa e as minhas ideias. Vocês conseguem entender isso? Então eu estou dizendo isso numa via de mão dupla. Você foi bloqueado por alguém lá no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Eu não tenho Twitter, mas sei que também é uma mídia de publicidade. A pergunta é: o problema da pessoa que te bloqueou é com você ou é com as suas ideias? Se é com as suas ideias, então, meu irmão, meu querido, minha querida, dê um salto de vida cristã. E eu diria que não é só de vida cristã, eu estou falando de um salto de maturidade humana. Um perfil em rede social administrado por uma pessoa não é a pessoa. Prova disso é que pessoas morrem e os perfis delas ficam lá. Não é verdade? Então o perfil não é a pessoa, o perfil é um instrumento de opinião, um instrumento de expressão, mas não é a pessoa. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? A Marilda escreveu aqui embaixo: não tem parente no Face para não dar problema, está dando certo. É verdade, Marilda, é verdade. Olha, eu tenho pessoas amadas por mim, amadas, tá? Que são bloqueadas no meu Facebook. Por quê? Porque eu não quero que elas tenham acesso à minha vida? Se elas acharem que é por causa disso, então infelizmente elas não deram esse salto de distinguir pessoas de ideias. Até porque essas pessoas estão bloqueadas lá numa rede de publicidade, mas elas não estão bloqueadas nos meus canais, não é? Elas têm meu número, meu telefone, enfim, coisas mais privadas, a isso elas têm acesso, ou seja, é uma porta aberta para minha pessoa. Mas lá elas estão bloqueadas justamente porque nós temos ideias distintas. Então vamos parar com isso, meus irmãos, por favor, sobretudo dentro da igreja. Fulano me bloqueou, fulano me excluiu. Tá, ok, pode ser uma divergência de ideias. A pergunta é: se você mandar um áudio para ele hoje para falar de uma outra coisa, ele vai escutar? Se você telefonar para ele para conversar sobre alguma outra coisa que não aquela ideia, ele vai te atender? Se a resposta é sim, então, meu querido e minha querida, ter bloqueado você no Facebook não é sinônimo de ter bloqueado você na vida dele. Vamos parar de achar que a nossa vida está na internet. A vida não está na internet, a vida está nas pessoas. Entende? É o que eu estou dizendo. É verdade que existem ideias que falam sobre as pessoas, mas nós não podemos associá-las, não é? É importante que os cristãos também tenham cuidado de formar as suas ideias na palavra. Não é verdade? Formem as suas ideias na palavra. Então, um cristão, que se diz cristão, mas toda hora faz posts de indiretas, de agressão, ou posta fotos sensuais,
fotos e vídeos sensuais, exibindo o próprio corpo, o abdômen porque malha, o bíceps porque tá grande, decote. Meus irmãos, é uma ideia, ok? Você tem uma ideia de que você está cuidando da sua saúde e você quer mostrar para as pessoas que você está cuidando da sua saúde. Ok, essa é a sua ideia. Acontece que a palavra de Deus repreende esse tipo de ideia no sentido de expor os nossos corpos, que são templo do Senhor. Entendem? Então isso não convém. Você quer ter essa ideia, você tem o direito. Você quer expô-la, você tem o direito. Agora, é necessário ter o cuidado com o testemunho, não é? Com o testemunho. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar sobre redes sociais. Queridos, redes sociais, sobretudo textos e memes e figuras e fotos, na grande maioria das vezes essas coisas não têm voz, não têm expressão vocal, não têm expressão facial, e justamente por isso, nem sempre o que quem lê entende foi o que quem disse quis dizer. Às vezes você entendeu A e fulano quis dizer B. Qual é a melhor forma de tirar dúvidas? Pergunta para a pessoa. Não tire deduções precipitadas, não é verdade? Se estiver incomodando muito, então você pergunta para a pessoa. Se não, ignore. Qual a dificuldade? É tão grande assim a dificuldade de nós relevarmos situações, ignorarmos, deixar para lá. Nós sempre precisamos ter razão ao invés de termos paz, já que os cristãos promovem a paz. Então, eu estou falando de dentro da igreja, né? Eu sei que na grande maioria das vezes nós temos que lidar com pagãos e uma característica dos pagãos é que eles não têm uma lei moral, não é? Eles se comportam como eles acham que tem que se comportar. Agora, quem se propõe a ser cristão tem uma lei moral. Então, nós temos de dizer, olha, você se diz cristão, não é? Há uma lei que repreende, aqui na palavra de Deus, este seu comportamento. Aí nós podemos exigir da pessoa, por caridade e correção fraterna, que ela se adeque à lei que ela se propõe a viver. Mas quando se trata de pagãos, meus irmãos, ou seja, pessoas que não são cristãs, não vão à igreja, não servem a Deus, relevem, ignorem, bloqueiem, deixem de seguir, e aí infelizmente nós vamos correr esse risco, não é? De elas acharem que o bloqueio virtual é reflexo de um anseio por bloqueio real. É triste que elas entendam assim, mas é o melhor conselho que eu posso dar num mundo de amálgama de ideias que nós temos vivido, num mundo em que cada vez mais surgem dificuldades que se interpõem entre os cristãos e o mundo. Mas é o que eu estou dizendo, né? Forme o teu caráter cristão na igreja, tá? Não se deixe levar pelo que os do mundo acham que os cristãos deveriam ser. Porque se eles acham que os cristãos deveriam ser X, então eles devem dizer, mas com base em que você diz que o cristão deve ser assim? Geralmente eles vão dizer, bom, porque Jesus isso, Jesus aquilo. Mas eles leem os evangelhos? Eles leem a doutrina?
Não leem por quê? Porque eles não são cristãos. Então, se eles não são cristãos, eles não sabem como um cristão deve ser ou não, deve se comportar ou não. Se exclua, tá? Se exima, não fique em meio a conflitos que não convém a nós, não é? O silêncio, às vezes, é a melhor arma que nós temos ao lado da oração. E, na oração, se peça a Deus boa ocasião de, na hora certa, você se acertar, estar em paz, não é? Com as pessoas que quiserem a paz, não é? Que quiserem a boa convivência. Mas veja, a boa convivência na vida real. Na vida real. Vamos parar com isso de associar a vida real à vida virtual. Eu realmente conheço pessoas que são desenvoltas nas redes sociais, escrevem, publicam, interagem. E quando você conhece a pessoa, né, ali você encontra com ela pessoalmente, ela é uma pessoa que não fala, não se expressa, não diz nada. Você não entende o que ela quer dizer, o que ela quer passar. Então acaba que a mídia social virou um subterfúgio, né, uma válvula de escape para que ela consiga expor o que está dentro dela, sem se expor, não é? Expor o que pensa sem expor-se enquanto pessoa. Mais uma prova de que o lugar das ideias não é o lugar da pessoa, não é? Há uma diferença entre ideias e pessoas. Então, meus irmãos, vamos tomar esse cuidado, tá bom? E um último conselho, dê sempre o benefício da dúvida a quem quer que seja. Se alguém faz uma publicação agredindo uma pessoa, bom, aí infelizmente é um desrespeito à pessoa, não é? Pessoa. Quando, não sei, ela publica o nome, ela diz de quem ela está falando, aí sim, não é mais um desrespeito à ideia, é um desrespeito à pessoa, não é? Agora, dê o benefício da dúvida quando não for o caso. Fulano escreveu tal coisa. O que é o benefício da dúvida? É você olhar para aquilo e dizer, olha, pode ser que ela tenha querido dizer outra coisa e não isso. Sabe, nós devemos supor a inocência, né? Presumir a inocência antes da culpa. Tá bom? Dê o benefício da dúvida, para quem quer que seja. Vamos ter paciência, não é? E às vezes as pessoas fazem das redes sociais um divã terapêutico, não é? Elas não estão dizendo o que elas acham. Elas às vezes estão dizendo o que elas sentem. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando você estiver com raiva ou triste, angustiado, não vá fazer posts. Não vá publicar coisa. Fique quieto. Ao invés de usar as redes sociais de publicidade, vá usar a de privacidade conversando com alguém. Que seja um amigo, né, que seja alguém com quem você tenha a confiança de desabafar, de pôr para fora. Então, procure a mídia de privacidade. Conversa no WhatsApp com alguém, faz uma chamada ou manda um áudio. Mas não fica colocando frases de efeito e coisas de publicidade para chamar a atenção para sua ferida ou para sua mágoa ou para sua ira. Irmãos, vamos aprender a dar um pouco mais de valor, não é? A Marilda falou assim, falam bastante mal do Lula. Mas veja, o Lula foi um presidente da República, portanto uma pessoa pública, né? E que cometeu crimes, isso é um fato, não é?
o Supremo do nosso país modificou a compreensão da matéria do crime, mas não revogou o crime, né? Os crimes existem, foram comprovados e tudo mais. E eu vou dizer a minha opinião, né? Quando se fala do Lula, se está querendo falar das ideias que ele defende, tá? Porque eu não conheço a pessoa do Lula, nunca estive com ele. Vocês sabem que eu já me peguei várias vezes em momentos de oração, me imaginando se eu tivesse um momento a sós com o Lula. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de propor a ele uma confissão sacramental. Eu tô falando de coração isso, viu? Eu não gostaria que uma pessoa como o Lula, que já tá nos dias avançados, né? Ele tá sempre aí postando, não é? Que tá em forma, que tá em boa saúde, mas o que eu tô dizendo para vocês, ideias não são pessoas. Eu já vi pessoas postarem boa saúde num dia e no outro dia estarem mortas, porque um acidente pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer, não é verdade? Eu não gostaria que uma pessoa como o Lula terminasse os seus dias sem que lhe fosse apresentada a oportunidade do arrependimento, da conversão, não é? Eu quero crer que alguém já tenha tentado fazer isso, né? Conversar. Será que vale a pena para ganhar o mundo e as coisas desse mundo, perder a própria alma? Enfim, é uma opinião, tá vendo? Eu estou expondo a vocês uma ideia. Se você quer odiar a pessoa do Lula, isso é uma opção sua, mas eu sou contra essa sua opinião. Eu sou contra as ideias que o Lula defende, todas elas, em termos de política. Não é? De como a sociedade deve se organizar, de como o Estado deve ser estabelecido e etc. Isso eu sou radicalmente contra e sempre serei. Então, vamos levar a sério isso. Peço desculpas aí pelo vídeo longo, mas como eu fiquei tanto tempo sem fazer nenhuma live, acho que foi uma boa oportunidade de nós partilharmos a respeito disso, tá certo? O meu desejo sincero que nós não fizéssemos essas associações indevidas entre o mundo virtual e o mundo real. Não ter uma pessoa no meu Facebook ou no meu Instagram não é sinônimo de ódio a ela. Não seguir alguém ou bloquear alguém não é sinônimo de um ódio a ela, a pessoa, não é? Teve uma vez, isso foi ano passado, uma pessoa, eu bloqueei ela porque ela fez algum comentário que não me agradou. E depois ela me chamou num privado, numa outra rede, né? E ela disse, puxa vida, padre, eu admiro tanto o senhor e o senhor me bloqueou, eu tô muito chateado. E eu disse, olha, eu bloqueei, eu olhei aqui agora e realmente eu bloqueei porque eu não concordo com essa ideia. Mas a prova de que eu não tenho nenhum ódio a você é que você está aqui falando comigo agora. Eu não te bloqueei aqui nessa mídia. Você quer conversar comigo no privado? Conversa. Mas lá na publicidade eu não quero ficar vendo o que não me agrada. Até porque, agora eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa de tempo escasso. Não é? Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso celebrar missa, eu preciso atender pessoas, eu estou sempre muito ocupado. Então, quando eu vou entrar na rede social, eu não vou entrar para especular a vida alheia. Até porque a vida alheia já vem a mim sem que eu vá atrás dela. Não é? A vida alheia vem até mim para pedir conselhos, a vida alheia vem atrás de mim para pedir oração. Então, quando eu vou na rede social, eu procuro muito mais notícias, eu procuro me inteirar sobre a vida da igreja no mundo, a vida da igreja no Brasil, sobre a vida da política nacional, sobre o presidente, o governador, alguma coisa do meu município que eu possa saber sobre isso. Eu não tenho tempo para perder com futricas e futilidades, entende? Então, se eu ver
que uma pessoa está sempre postando coisas ou depreciando as minhas publicações por rusga pessoal, eu vou tirar, sabe? Eu vou tirar, não vou seguir, eu vou bloquear, porque realmente é contraproducente, não é? Para quem sabe o valor que o tempo tem. O tempo não nos foi dado por Deus para ser perdido. O tempo nos foi dado por Deus para ser vivido com qualidade. E eu me esforço ao máximo por, nas minhas redes sociais, postar coisas que edifiquem de modo público. Houve um tempo em que eu postava muito opiniões pessoais. Mas hoje eu evito, justamente porque, por ser pessoa pública, as pessoas não saberão, algumas pessoas não saberão distinguir o que é a minha opinião pessoal e o que é a pregação da igreja, uma vez que eu sou o sacerdote da igreja. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos e vamos nos empenhar em ser bons cristãos que agradam a Cristo e não ao mundo, porque nosso Senhor já disse em João 15, o mundo vos odeia, sempre vos odiará, mas coragem, eu venci o mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.